Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais um estudo, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com os amigos da espiritualidade maior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco, que possa nos intuir, para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Pedimos também aos espíritos amigos que em nome do Cristo atuam perante a humanidade, para que possa fazer uma proteção do ambiente, para que possa nos auxiliar naquilo que puderem, procurando nos dirigir a palavra, até mesmo se isso for necessário, para que apenas o melhor possa ser retransmitido aos nossos irmãos e irmãs que um dia venham a assistir e ouvir esse estudo. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então hoje nós temos aí o nosso estudo, né? Em dois tópicos. O primeiro será, então, inconvenientes e perigos da mediunidade. E o segundo, os sãos não precisam de médico. Embora aparentam ser ali temas distintos, nós veremos que são, em realidade, intrínsecos uns ao outro. Por quê? Nós pensamos, geralmente, que o médium, né, e no seu exercício mediúnico, pelo destaque que o mundo dá, até mesmo pelo fato de não serem comuns os médiums, o pensamento de que são santos ou são espíritos encarnados de uma ordem especial, moralmente falando, ou com um dom especial que Deus digamos assim, colocou, né? Mas nós veremos necessariamente justamente o contrário. Os médiuns que, digamos assim, têm a sua mediunidade aflorada, e claro, isso não se teve por, digamos assim, sem um motivo plausível, né? Deus permitiu que esses espíritos reencarnassem em um corpo e que essa mediunidade com o tempo se tornasse, digamos assim, mais ampla, né? Porque todos nós somos médiuns. A diferença é que, para alguns, em particular, essa mediunidade ela é amplificada, né? Há essa permissão de uma amplificação da mediunidade para aquele encarnado. E então se tem essa, digamos assim, essa falsa visão de que, por serem médiuns ostensivos, são, digamos, santos, não é? E é justamente o contrário, ou seja, é o que Jesus disse, né? Não são sãos que precisam de médico. Ou seja, esses espíritos, digamos assim, são divididos em duas partes, não é? Os médiuns. Aqueles que receberam a mediunidade para justamente uma ferramenta para que eles possam sanar as suas dívidas morais contraídas em encarnações passadas. Então são espíritos devedores que agora então têm a mediunidade justamente para fazer o bem, né? Para a população, para, enfim, toda a sociedade, numa tentativa aí de sanar débitos morais contraídos então em encarnações passadas. E também há um duplo, digamos assim, benefício disponível a esse espírito, que é justamente o contato que ele vai ter continuamente com a espiritualidade, fazendo com que ele ou ela, né, encarnado, se lembre, né, nunca se esqueça justamente da verdadeira vida, né, dos espíritos desencarnados, do plano moral, né, que vamos dizer assim, é a verdadeira vida, é o plano espiritual. E nesse contato, até mesmo com as mensagens que recebem ali, digamos, em primeira mão, né,
dos espíritos, sejam eles superiores ou não, eles possam também o quê? Justamente terem esse contato que, se eles não tivessem, possivelmente cometeriam os mesmos equívocos do passado, ou até mesmo pior, não é? Então, ou seja, a questão da mediunidade, não é? E a questão se os doentes é que precisam de médico, então estão interligados aí, e é por isso que o tema vamos abordá-lo aqui no estudo de hoje, tá? Iniciando então com inconvenientes e perigos da mediunidade. Antes, fazendo um parênteses também aqui, muito importante e relevante, que o estudo de hoje não visa de forma alguma o estímulo, digamos assim, do exercício da mediunidade sem um estudo prévio, se possível, no centro espírita, né? A realização dessa mediunidade, se preferível, certamente, né? Também no centro espírita, num trabalho, digamos, caritativo, né? Então, assim, por que nós fazemos essa observação? Porque nós veremos que, por parte dos espíritos, eles não, digamos, determinam que há inconvenientes e perigos da mediunidade em si, porque, como ela é de origem divina, logo ela não poderia ser um mal para a humanidade, né? Então, porque senão logo não seria boa, e se veio de Deus, então Deus não seria bom. Então isso não é possível. Então, digamos assim, a origem ela veio de Deus, estabelecida na criação tal qual ele efetivou a vida, né? E como partiu do Criador, e Deus é bom, logo, então a mediunidade ela é boa. Agora, há alguns inconvenientes e possíveis perigos, claro, sempre na condição humana, né, que é o que nós vamos ver então. Então tem uma distinção, né? A mediunidade digamos assim, como uma ferramenta divina. Agora, quando o ser humano ou força digamos, seu desenvolvimento, ou não, digamos, estuda antes de, digamos assim, desenvolvê-la, ou tenta desenvolvê-la na idade equivocada, no tempo errado. Então, por isso que pode causar um inconveniente ou um perigo. Então, ou seja, isso está atrelado mais à parte humana e não à de Deus. Então, nós vamos ver aqui, todo o estudo de hoje, ele está no livro dos Médiuns, que é uma das obras da codificação espírita, no seu capítulo 18º, né, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. E vamos começar então com a pergunta principal, né? A mediunidade ela traz alguma perturbação ao encarnado que esteja, digamos, praticando? E aí então Kardec ele faz essa pergunta então na questão 221, e ali então há uma série de subquestões, né? Que é a primeira, onde ele questiona o seguinte: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Ou seja, Kardec então aqui pergunta, olha, o estado mediúnico seria uma doença, vamos traduzir assim, né, de uma forma mais direta, ou apenas digamos, um estado anormal? Bom, os espíritos respondem então: anômalo, fora do normal, às vezes, porém não patológico. Ou seja, a faculdade mediúnica não é uma doença. Isso tem que deixar bem claro. É o que nós estávamos falando, né? Ela está intrínseca à natureza do ser humano. Todos nós somos médiuns, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja na África, seja na Oceania, enfim, qualquer ser humano que habite, não é? Não somente no planeta Terra, mas havendo seres humanos, e possivelmente há, né, em outros planetas, também haverá a mediunidade.
Agora, quando os espíritos falam na questão que é um pouco fora do normal, é compreensível, porque se na maioria da população você não tem a mediunidade sendo, digamos assim, exercida a todo momento, então é natural que se considere que quando ocorra com algumas pessoas dessa sociedade, em alguns momentos que não são, digamos, constantes, são esparsos, então sim, pode-se considerar que não é, digamos, normal, né? Então, pela lógica, a gente entende o que eles quiseram dizer com isso, né? Essa diferença, então, entre uma ou outra. Então, ok, então vamos lá, vamos continuar. Então, ela, já vimos aqui, então, não é uma doença, tá? O seu exercício, digamos assim, sendo feito, observando todas as suas nuances, digamos, requisitos, né? Que seria o estudo, que seria a prática no centro espírita, quando houver, digamos, todo um treino, todo um grupo formado, enfim. Também que ela ocorra quando, digamos, haja o quê? Uma autorização até mesmo da espiritualidade superior. Porque quando a mediunidade ela é exercida com base também na caridade pelos encarnados, seja ele o médium, seja aqueles que estão assistindo o médium, os espíritos superiores, né, vão criar ali um grupo de trabalho e, havendo então uma autorização, né, pode-se, digamos, permitir aquele processo mediúnico. Agora, caso o encarnado não observe essas condições, ele estará então à mercê de espíritos, enfim, das piores categorias, que aí sim pode trazer então perturbação, né? Então, mas aqui nós estamos considerando isso, que o médium encarnado ele está observando, digamos, esses requisitos éticos, morais, que estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, que estão dentro da doutrina espírita, para, digamos assim, o seu exercício. Aí na segunda pergunta, né, Allan Kardec questiona o seguinte: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? E aí então os espíritos respondem a Kardec: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Então, aqui nós temos um exemplo, né, nas fotos, das sessões de materialização de perispíritos, né, de espíritos desencarnados, que ocorreram, né, há algumas décadas atrás. A foto à direita, nós vamos ver ali o médium Francisco Cândido Xavier, juntamente com um outro médium ali, que era o doador de ectoplasma, né? Nós vamos ver ali que está, digamos, escorrendo pela boca do médium esse ectoplasma, né? Esses fluidos animalizados que foram utilizados pelo espírito que nós vamos ver atrás, né? Que, digamos assim, adensou o seu perispírito de uma forma tal que fosse tangível, né, aos presentes ali. Nós vamos ver o Chico Xavier até tocando o espírito, muito possivelmente também fornecendo ali algum tipo de energia para manter a mediunidade ali ocorrendo, né? E que também a câmera fotográfica, por ser, digamos aqui, do plano material, conseguisse captar, né, justamente a presença desse espírito ali, né? E à nossa esquerda nós vamos ver também um outro médium, digamos, formando ali, digamos, um rosto, né, de um espírito, ainda que pequeno, né, como se fosse uma figura, mas nós vamos ver também o fluido, digamos assim, escorrendo, né, pelas suas vias aéreas ali, formando então essa figura do espírito ali. Mas a questão é: pode causar fadiga no médium? Sim. Então, ou seja, o exercício mediúnico, a faculdade mediúnica,
pode causar fadiga como qualquer outro trabalho. A diferença apenas que os espíritos dizem que, em particular, na mediunidade de efeitos físicos de materialização, há, digamos, um dispêndio maior de energia por parte do médium. Então, por isso, esse cansaço maior. Mas que nada que um repouso, digamos, não repare essas energias. Então, e até mesmo, nós temos que pensar sempre que no exercício mediúnico, os espíritos superiores, eles é que controlam, digamos assim, numa reunião séria, pelo menos, né? Nós estamos aqui falando numa reunião séria que visa, digamos, o estudo, a compreensão, que visa até mesmo a caridade, né? Então, nessas reuniões sérias, onde espíritos sérios estarão ali, eles conhecem os encarnados, as potencialidades dos encarnados presentes e até onde eles podem ou não permitir que um determinado evento ocorra, né? Tanto é verdade que até mesmo nessas sessões de materialização que eu acabei de comentar aqui, né, que Chico Xavier participou por alguns anos, depois de um certo tempo, o próprio espírito de Emmanuel, né, que foi o guia de Chico Xavier naquela encarnação, ele mesmo se materializou também numa das sessões e havia dito ali, então, que esse trabalho não mais deveria ocorrer, né, e aí acabou o trabalho. Então, ou seja, nesse caso, o espírito, digamos, ele até deu o recado no plano físico, né, aos presentes, mas o que ocorre muitas vezes é simplesmente eles já não mais permitem que ocorra, né? Então nós vamos ver isso por algum motivo, né? Mas nesse caso em particular, então, da questão do cansaço que pode gerar ao médium, sim, ocorre, mas nada que o repouso não repare essas energias, tá? Aqui no subitem 3, Kardec pergunta: pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso? E aí vamos ver então a resposta aqui dos espíritos. Há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Então aqui, basicamente, Kardec ele pergunta, né, qual que é a linha ali, digamos, divisória da normalidade do exercício da faculdade mediúnica e quando já entra, digamos assim, já na linha do abuso, né? Então os espíritos dizem, né, que sim, há casos que é prudente e até mesmo necessário que haja abstenção do exercício mediúnico. Então, por exemplo, se o médium antes mesmo digamos, de um trabalho mediúnico já se sente cansado ou já se sente, digamos assim, num estado físico e moral que dificultaria para ele esse exercício, então ele deve se abster. Isso ocorre muito, né, principalmente nos trabalhos mediúnicos, seja ele, digamos, de obtenção de mensagens ou de atendimento a espíritos necessitados, ou até mesmo em trabalhos mediúnicos do passe, em que a espiritualidade muitas vezes reconhece, né, quando o médium se adentra, por exemplo, na sala, né, eles reconhecem que aquele médium não está em condições de prestar um serviço naquele dia. E quando nós dizemos o médium, né, ostensivo, não é só aquele que recebe o espírito ou aquele que permite passar a energia, o fluido do espírito desencarnado através dele encarnado para ir ao outro encarnado, né, que seria o passe. Mas, principalmente, os médiuns chamados de sustentação. Os médiuns de sustentação são aqueles que não efetivamente recebem o espírito, né? O espírito não utiliza, digamos assim, o seu corpo físico ali. Mas esse médium de sustentação, ele tem, digamos, dupla função.
o de fornecer a energia, né, o ectoplasma, para que, digamos, o processo mediúnico se dê. E também ele funciona como, digamos, aquele que pode proferir, digamos assim, uma prova real da comunicação ou do processo mediúnico efetivo. Então, ele geralmente visualiza no seu campo mental, por exemplo, o espírito que está se comunicando, ou seja, o que foi falado ou não. Então, ele tem como atestar se aquele, digamos, processo mediúnico realmente era verídico ou não, por parte do médium que recebeu efetivamente o espírito, né? Mas então, basicamente, o que Kardec quis saber é isso, né? Se o médium ele já não está numa condição que ele está indo para um abuso, né, digamos assim, das suas potencialidades materiais mesmo, do corpo físico dele, ou não está em condição, o que deve se fazer? Então, aí os espíritos dizem, não, olha, é melhor nesse caso que o médium realmente se abstenha, e que, nesses casos que eu comentei, quando os espíritos superiores reconhecem que o médium não está, digamos, bem, eles mesmos já isolam esse médium. Eles já mesmo não permitem que esse médium, digamos assim, participe de certa forma, né? Digamos assim, que poderia causar-lhe algum mal. Então, eles mesmos já criam uma barreira vibracional ali e, pelo contrário, né, ele passa, na verdade, a receber uma transfusão, digamos assim, de fluidos salutares para que ele se recomponha, né? Então, é até um pouco do contrário, né, que acontece. Bom, então aqui continuando, no item 4, Allan Kardec questiona aos espíritos superiores. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Então aí os espíritos respondem: já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Então, é justamente, basicamente, o item anterior, né? A diferença é que aqui nós estamos falando, digamos, do grupo de pessoas que dispõem da mediunidade aflorada, se alguma delas, né, digamos, desse conjunto, deve se evitar. E aí os espíritos dizem que sim, né? Caso haja ali, digamos, algum estado, digamos, físico e moral que, digamos assim, possa trazer algum prejuízo ao encarnado, né, caso a mediunidade seja, digamos, exercida, é melhor que não o faça. Então, eles reconhecem isso. Então, de repente, uma pessoa que tenha alguma síndrome, digamos, mental, ou uma carência de vitaminas, até mesmo do corpo físico, né, digamos assim, que possa, digamos assim, causar-lhe alguma sobrecarga caso ela exerça a mediunidade, né? Então, deve-se evitar. Claro que esses exemplos que eu acabei de dar é muito genérico, né? Teria que se, claro, fazer exames, ter uma certeza absoluta, né? E a própria pessoa muitas vezes já sabe, né? Se ela está em condição ou não para que isso possa ser feito, né? A mediunidade. E aí no item 5º, Kardec então questiona: poderia a mediunidade produzir a loucura? Né? Então, ou seja, uma pessoa que inicia então, né, a sua mediunidade, ou dá vazão a ela, ou enfim, pode chegar digamos, ficar louca, né? Então os espíritos respondem, nos elucidam aqui: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não existe em germen. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sobre todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Ou seja, somente as pessoas encarnados, né,
que já tem uma predisposição, né, mental, digamos assim, que possa levar a um estado de loucura, é que, caso exerçam a mediunidade, podem chegar, digamos, a esse grau, né? Mas que, claro, novamente, as pessoas próprias, né, já têm uma consciência, a sua família as pode também, digamos assim, alertá-las, amigos, né? Ou seja, ali o bom senso deve, digamos, imperar, né? Então, ou seja, caso, né, qualquer um de nós aqui, porventura, já tenhamos alguma vez na encarnação algum problema, né, nesse campo mental, síndrome do pânico, ou depressão excessiva, ou depressão grave, aguda, né, enfim, outras aí que trouxerem, ou que tenham trazido ali digamos, uma fraqueza, né, cerebral ali, intensa, né, de repente, não é recomendado, né, que se exerça a mediunidade, né? Mas o mais importante é o quê? Procurar o centro espírita, fazer o curso da doutrina, trabalhar em trabalhos voluntários, até mesmo porque o exercício da mediunidade não é uma obrigação, não é um quesito único para que nós venhamos a exercer a caridade, né? O amor que está em nós. Não, de qualquer forma. A mediunidade, acreditamos que ela deve ser natural, ou seja, caso tenha aflorado em qualquer um de nós, que nós venhamos sim a procurar o centro espírita para o estudo, para canalizar essa ferramenta no bem-estar coletivo. Ou seja, se é um médium para, digamos, a pictografia, né, que é, digamos, a mediunidade ali das artes, através dos quadros, que seja, né, ou mediunidade de psicofonia, né, ou psicografia, que seria da escrita, qualquer uma delas, né, que ela seja utilizada para o bem-estar, ou seja, de forma voluntária, sem solicitar recompensa alguma. E isso, nesse convívio no centro, com estudo, com trabalho voluntário, vai se ter, claro, essa noção se pode ser ou não, né, desenvolvê-la ou utilizá-la, porque, como disse, os próprios espíritos amigos, benfeitores, vão, né, digamos assim, auxiliar os encarnados ali e auxiliar o médium também, que porventura tem essa mediunidade aflorada, justamente para auxiliar para que trabalhe no bem, né? No item 6 aqui, Kardec então incorre a seguinte questão: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Essa aqui é muito séria, né? Porque nós mesmos, quando fomos crianças, e muita gente sabe, né, que nas crianças sempre tem o que se denominou na sociedade chamar de amigo imaginário, né? Mas que muitas vezes nada mais são do que justamente espíritos desencarnados e que têm essa comunicação com as crianças. E as crianças, né, no caso aquele espírito que está encarnado num corpo ainda em formação, que chama-se criança, responde. Mas alguns poderiam perguntar, mas poxa, mas por que nas crianças tem mais essa possibilidade de ter um diálogo com os espíritos do que um adulto? A questão é simples de responder, digamos, né, pelo estudo que nós recebemos, graças a Deus, até hoje, que é a seguinte: quando um corpo, né, ele está ainda em formação, ou seja, ele está ainda
num processo, né, digamos, de formação que vai chegar ali numa etapa um pouco mais adiante, né, que seria ali já com 7 anos de idade, ou depende aqui de cada caso, né? Mas, ou seja, quando há alguns com 14 anos, né, há digamos, uma espécie de concretização ali do que? Justamente do processo reencarnatório. Então, o que significa que os liames que ligam esse espírito reencarnante ao seu corpo físico denso, eles ainda estão sutis, ou seja, eles não estão totalmente consubstanciados. Então, por isso que o espírito que está ali naquele corpo encarnado, né, ele é como se estivesse nos dois mundos. Ele estivesse tanto no plano material, né, e também o seu espírito está, digamos, um pé no plano espiritual, um pé no plano material. Ou seja, por isso que tem essa percepção um pouco maior ali, né, digamos assim, o seu canal de comunicação com o plano espiritual, ele é maior do que um adulto, que muitas vezes acaba fechando isso, restringindo, né, essa mediunidade inerente ao ser humano, né? E o que a gente pode dizer também é com relação aos mais idosos, né, às pessoas com mais idades. Por que, por exemplo, nos idosos, né, há muitos casos, há muitos relatos que se chama, está, né, está senil, está falando sozinho, né, está falando com pessoas que já desencarnaram, né, está com alguma doença, né, uma debilidade mental. Não necessariamente. Muitos desses casos são justamente já um processo mediúnico, vamos dizer assim, não é? Ou seja, são os liames que ligam o espírito, né, que habita um corpo senil, já estão o quê? Se desfazendo, né? Ou seja, é o processo contrário. Se na criança os laços ainda estão em formação, no ser humano já idoso, ele está num processo inverso, ou seja, ele está, digamos assim, se desprendendo, né, devagarinho. E isso permite justamente o quê? Essa comunicação com os espíritos desencarnados. Por isso que muitas vezes, né, os nossos entes queridos ou pessoas que nós conhecemos que já têm uma idade ali bem avançada, não são todos, claro, mas muitos sonham, né, com parentes que os visitam, parentes que já desencarnaram, ou até mesmo em vigília falam, né, ouvem, digamos, os espíritos, justamente por causa disso. Ou seja, é como se eles tivessem um pé aqui, mas já estão colocando o pé lá no plano espiritual, né? Assim, de uma forma assim, geral, né? Mas basicamente é isso que acontece. Mas a pergunta aqui, ela se deve o quê? Se é inconveniente ou não o desenvolvimento da mediunidade nas crianças, não é? E os espíritos respondem aqui, olha, certamente eu sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações excessivas sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, está dada a resposta aí, não é? Não é recomendado o desenvolvimento mediúnico em crianças. Está bem claro aqui. Agora, pode acontecer que algumas crianças demonstrem, digamos, a mediunidade? Pode, né? Se nós conhecermos a história do maior médium, né, do século XX e até hoje do século XXI também, pelo menos até o momento, o seu, digamos assim, a sua mediunidade foi aflorar já com uma idade muito tenra, né? Eu acho que se não me engano foram 4 ou 5 anos de idade, ele já tinha a mediunidade já aflorada. Então ele era uma criança, né? Agora, a questão aqui, o que os espíritos dizem é que não se deve, digamos assim, mesmo que uma criança venha demonstrar mediunidade,
de estimulá-la ao seu exercício, o que é diferente, né? O que eu acredito que seja importantíssimo fazer, independente se uma criança demonstra mediunidade aflorada ou não, é levá-la no culto do evangelho no centro espírita, né, para a evangelização, ou seja, a evangelização infantil, né? Agora, por exemplo, pode ser que há pessoas aqui que não sejam necessariamente espíritas, não tem problema nenhum, né? Você pode levar na sua religião. Deve ter certamente, ou se não tiver, seria interessante, né, que solicitasse então aos organizadores da religião que se criasse um grupo para as crianças, um grupo para os jovens e um grupo para os adultos, né, que já existe, justamente para quê? Para que possa transmitir o conteúdo do evangelho ou do conteúdo da religião, né? O conteúdo, quando nós dizemos, os conceitos de ética e moral que aquela religião tem, e passar isso para esses seres humanos aí em diferentes faixas etárias, né? Então, basicamente, esse deve ser o objetivo desses grupos de trabalho nas religiões, né? E que, então, basicamente, resumindo, então, criança não se deve, digamos assim, incentivá-la ao desenvolvimento da sua mediunidade, porque o seu corpo físico mesmo, ele ainda está num processo de formação, embora já seja, né, quase que um ser humano em miniatura, mas ainda assim, né, o seu cérebro, enfim, o seu corpo ainda está num processo ainda de crescimento, né? Então, nesse processo não se deve, então, digamos, misturar com a mediunidade, digamos assim, digamos, forçada, né? Mas alguns poderiam perguntar, mas poxa, tudo bem, não pode então, digamos, insuflar, né, o desenvolvimento mediúnico da criança. Mas então, se fosse assim, então por que ela ocorre naturalmente? Não é? Deus não está cometendo um equívoco? Nós dizemos que não, né? Há uma diferença muito grande entre um ser humano, os pais ou a sociedade, digamos, promover, né, a mediunidade numa criança, do outro lado, de que ela ocorra naturalmente. Há uma diferença muito grande. Quando ela ocorre naturalmente, há uma permissão dos espíritos superiores, há digamos, um controle, há um acompanhamento e há, certamente, que uma autorização de Deus para que aquilo ocorra, ou seja, a natureza está se fazendo. Então, há uma diferença muito grande. Até mesmo porque nós vamos ver que, na maioria das crianças, isso acontece só por um tempo, né? Ou em algumas ocasiões apenas. Não é algo muito comum que ocorra, digamos, a todo momento, sem parar, não é? Então, essa é a diferença. Agora, quando nós trazemos no campo, novamente, dos seres humanos que, com as suas ideias e conceitos equivocados, digamos, cometem um abuso, né, um equívoco, há uma grande diferença, né? Então, esse é o grande, digamos assim, diferencial aí entre uma questão e outra no que tange as crianças e a mediunidade, tá? Muito bem. No item 7, né, Allan Kardec, então, questiona os espíritos superiores aqui. Há, no entanto, crianças que não são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima.
a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se acontece o espiritismo. É exatamente o que nós estávamos falando agora há pouco, né? A diferença é quando ocorre naturalmente e quando ela é provocada. Então, aqui já está explicado, né? Foi explicado, então, no final do item anterior. Oitava. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Essa é bem assim, interessante e importante para todos nós, né? Os espíritos agora. Não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e, ainda mais, do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que a algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral. Porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Então aqui é importante porque às vezes muitas pessoas, né, digamos, chegam a uma determinada idade e pensam assim, poxa, eu acho que eu não vou poder fazer algum bem na vida, né? Eu já estou com uma certa idade, eu acho que só agora numa próxima encarnação. E nós vamos ver que não, né? Porque os espíritos aqui já nos dizem, olha, não há uma idade precisa. Há pessoas que iniciam um trabalho mediúnico depois de já ter vivido numa encarnação por muito tempo. Nós vamos observar que o próprio codificador Allan Kardec, ele não começou a codificação quando ele tinha 10 anos, 12 anos ou 20 anos de idade. Não. Ele começou a codificação quando ele já era de bem mais idade. E alguns poderiam dizer, não, mas ele não era o médium, né? Ele era apenas o estudioso que organizava, compilava lá digamos, o conhecimento e os colocou em formato de livros. Sim, mas nós temos que ver que a mediunidade, ela não é apenas, digamos, receber um espírito. A mediunidade também é intuição. A mediunidade tem outros, digamos, liames, né, que nós podemos estudar e conhecê-las. E Kardec era uma delas, né? Kardec tinha as intuições, né? Ele recebia, digamos assim, as mensagens, né? Então, ou seja, nós podemos dizer de certa forma que ele também tinha uma predisposição, né? E que foi exercida. Então, o que nós queremos tirar disso é justamente para aqueles que nos estão vendo e ouvindo, né? Que não desistam, né? Ou seja, jamais pensem que, digamos, é tarde demais, né? Sempre é possível fazer a caridade. É claro que, novamente, nós não estamos querendo dizer aqui da obrigação, né, de procurar ser médium, então. Não, o que nós queremos dizer caso, né, tenha uma predisposição e ela tenha, digamos, aflorado em você hoje, seja com 50, seja com 40, ou enfim, com a idade que for, se ela ocorreu, é porque tem um motivo, digamos, bom para você e para os demais. Então, procure utilizá-la da melhor forma, né? Ou seja, se direcione, sendo possível, a um centro espírita para iniciar o curso da doutrina, né, para fazer um trabalho voluntário, né, e, digamos, a espiritualidade vai te encaminhar, caso seja, né, digamos, o que deva ser feito, a um trabalho mediúnico prático, né, em que ali sim você vai poder prestar esse serviço, mesmo que tenha, pelo menos no corpo físico, uma determinada idade, né? E isso é válido também para o lado contrário. De repente, se você é um jovem, né, que naturalmente essa mediunidade está na tua vida, faça a mesma coisa, né? Ou seja, procure canalizá-la para o bem, se possível, através de um centro espírita, porque lá há o quê? Há apoio, tanto um apoio, digamos, de conhecimento, um apoio moral, um direcionamento caritativo dessa ferramenta, né?
Ou seja, você vai poder justamente prestar um serviço à humanidade, digamos, dessa forma, tá? Aqui uma complementação, né, dos espíritos aqui, que eles falam, né, que digamos, o necessário para o bom desenvolvimento da mediunidade é o recolhimento, né, que esse é um dos itens que faz com que atraia os espíritos sérios numa reunião ali, então, de mediúnica. Mas aqui, basicamente, eles falam, né, novamente sobre os casos das crianças, que tem sempre as dificuldades, porque, embora elas entendam aquilo como algo natural, porque elas, enfim, já foi natural para elas, elas podem entender aquilo como uma brincadeira, né? E elas não vão entender essa necessidade, né, justamente de um trabalho no centro espírita, com recolhimento, ou seja, elas não estão naquela idade de compreensão, digamos, da ferramenta que tem em mãos, do que um adulto já teria, né, já entenderia a situação, ou seja, já teria uma maior, um discernimento, né, maior sobre o que está acontecendo e a sua necessidade de utilizá-la ali para um fim benéfico a todos. E aqui eles continuam, né, falando então, deixa eu ver aqui, olha, ainda nas condições mais favoráveis, é de desejar que uma criança dotada de uma faculdade mediúnica não a exercite senão sobre a vigilância de pessoas experientes. Ou seja, mesmo essas crianças que naturalmente, digamos, afloraram ali a mediunidade, que ela não deve ser, digamos, permitida, né? Não deve se fazer uma reunião, por exemplo, mediúnica com uma criança em casa, né? Ou até mesmo sozinha, né? Que, pelo contrário, né? Que ela, se for, então, que tiver que acontecer, que aconteça ali com supervisão, né, de pessoas experientes, então, no trato da mediunidade, né? E sempre assim, não convindo excitá-las nem animá-las a esse exercício, né, mediúnico, como já foi comentado aqui anteriormente. A mediunidade não é doença nem leva a perturbação. Então essa é a conclusão. Pois é uma faculdade natural. Todos nós a temos. Todos nós que nos encontramos encarnados temos a mediunidade. Muitas vezes ela ocorre sem a gente nem perceber, né? Às vezes um espírito utiliza, digamos, da nossa mediunidade por frações de segundo, até mesmo. E ali eles continuam. Se a pessoa se perturba ante as manifestações mediúnicas, é por sua falta de equilíbrio emocional, físico, por sua ignorância do que seja a mediunidade, ou porque está sob a ação de espíritos maus. Então, ou seja, a mediunidade em si, né, não é algo ruim. Ela nem causa doença nem perturbação. Se porventura tenha ocorrido, foi mais por, digamos assim, entre aspas, motivada pelo próprio médium, né? Ou seja, que não tem o equilíbrio emocional suficiente, não tem o equilíbrio físico, ou seja, de repente está faltando uma vitamina no corpo, ou está com alguma doença física mesmo, no corpo está doente de alguma forma, ou psicologicamente também não esteja estável, a sua ignorância com relação digamos, ao processo mediúnico ou às leis de Deus, o conhecimento, enfim, até mesmo da doutrina espírita no geral, né? Conhecimento do processo mediúnico também. Ou porque está sobre a ação ali de algum espírito mau, ou seja, de repente esse médium está obsediado, né? Então, se aconteceu algo de ruim, né, com o médium, ele se deu então por algum desses motivos ou a reunião de todos esses motivos também, tem isso, né? Muito bem, então com isso nós finalizamos ali o primeiro tópico, né? Se há ou não inconvenientes na mediunidade. E agora nós vamos ver então a segunda etapa aqui do nosso estudo de hoje, que fala então, os sãos não precisam de médico. Essa foi uma afirmativa, né, uma máxima de Jesus,
que ele diz exatamente isso, né? Que ele não veio então para os sãos, ele veio para os doentes, né? E que são justamente estes que necessitam de médico. Isso está ali, digamos, agora num outro livro da codificação espírita, que chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, em que fala lá justamente desse tópico que nós vamos estudar hoje. E ali, o que aconteceu foi o seguinte, né? Jesus estava, né, reunido, né, com outras pessoas ali. Essas pessoas eram, digamos, consideradas na época de má vida, né? Então ali ele estava com os publicanos, que eram, enfim, pessoas consideradas que não aqueles rótulos, né, que as sociedades colocam, né, de todas as eras, né, rótulo nas pessoas ali. E se puseram então à mesa com Jesus, né, os discípulos. E aí esses fariseus, que eram, digamos, um outro grupo dentro da sociedade da época em que Jesus viveu, né, há mais de 2022 anos atrás, eles disseram então para o mestre, né, na verdade para os discípulos, né, de Jesus: olha, mas como assim pode o seu mestre comer, né, com os publicanos e pessoas de má vida? Como assim, né? Ele se mistura com essas pessoas? Como pode ele, né, digamos assim, conversar, dialogar, ensinar pessoas de má vida, consideradas pessoas más? E aí Jesus ouviu o que os fariseus estavam dizendo, virou a eles e disse exatamente isso, né? Não são os sãos, né, não são os que gozam de saúde, né, ou são os sãos que precisam de médico. E isso é bem uma realidade, né? Não é uma pessoa, digamos que... Vamos pegar o exemplo da medicina. Uma pessoa que está bem, está saudável, que precisa de um médico. Mas para que essa pessoa vai precisar de um médico? Não precisa. Então é a mesma coisa com relação ao espírito. Quando Jesus disse isso, ele não quis dizer, digamos, para aquelas pessoas no seu sentido do corpo, e sim no sentido do espírito, né? Eram espíritos, digamos assim, que necessitavam do quê? De uma palavra, de que, digamos, os fizesse melhorar moral e intelectualmente. Então é isso que ele quis dizer basicamente. Ali no item 12, então, Jesus, então, o que ele fazia? Ele se acercava principalmente dos pobres, dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação e que não recebiam na época. Os próprios fariseus, que se diziam ali, digamos, conhecedores, né, das leis, eles eram os primeiros a relegarem, digamos assim, os pobres à ignorância, ao descaso. E aí Jesus vem justamente para estes. Agora, por que será que Jesus preferia até mesmo os pobres e deserdados? É porque, acho que por dois motivos. O primeiro já foi comentado, porque eles eram desconsiderados pelos outros, não era ajudado por ninguém, então ele fazia essa ajuda. E também pelo fato de que os pobres e deserdados eram aqueles que eram dóceis, de boa fé com relação àquilo que ele vinha trazer para eles. Ou seja, não eram orgulhosos, né? Não julgavam Jesus a ponto de desconsiderá-lo, do que ele trazia de mensagem, de ensinamento, né? Ou seja, eram chamados pobres de espírito, né? Pessoas, sim, simples, ignorantes, porém, eles tinham algo de melhor até mesmo do que os fariseus, que eram doutores da lei. Que era o quê? Justamente essa mínima predisposição em buscar ajuda, em ouvir, em dar uma chance, digamos assim, para que Jesus pudesse transmitir a sua mensagem, auxiliá-los até mesmo. Então nós vamos ver aí que há essa diferença muito grande, né, entre uns e outros aí. Faculdades de ver, ouvir e falar, ora, nenhuma há de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. Então aqui, basicamente, fala-se o seguinte:
A mediunidade, ela também é uma das faculdades, podemos dizer assim, que o homem pode abusar, né? Ou seja, nós vamos ver isso muito nos exemplos dos médiuns que acabam se perdendo quando utilizam, né, essa ferramenta que Deus lhes concedeu, que era para a sua melhoria, sendo utilizada para, digamos assim, autopromoção, né, ou ganhar dinheiro, ou ganhar fama, ou ganhar status, ou ganhar consideração, ou seja, quando é utilizada para benefício próprio, né? Isso aí é, digamos assim, justamente o abuso que se faz. E nós vamos ver que é igual aos demais sentidos que nós temos do nosso corpo físico. Então, tem pessoas que utilizam, por exemplo, o tato, né, que seria as mãos, para cometer, né, verdadeiros crimes, né, escrever com a caneta artigos deturpados sobre uma pessoa pública ou sobre uma instituição, né, ou pessoas que usam a visão para, digamos, condenar as outras, né, outras que usam ali o paladar, né, para falar mal das pessoas, né, enfim, então, ou seja, nós, assim como a mediunidade, né, os efeitos físicos, né, os 5 sentidos também são utilizados para o mal por algumas pessoas, por alguns encarnados. Então, mas o que se deve fazer então para evitar isso? Ora, nós temos que procurar justamente exercer o evangelho, ou seja, exercer a moral e a ética, né, que o evangelho nos traz, nos aclara o caminho, né, qual seria essa ética e qual seria essa moral, justamente para que a gente evite, né, de mal utilizar mais essa ferramenta que seria a mediunidade, assim como, digamos, o nosso corpo físico, né, e as suas potencialidades ali pelos 5 sentidos. E a mediunidade, ela é conferida sem distinção. Então, ou seja, você vê médiuns, digamos, aflorados nas classes sociais mais diversas, entre os ricos, entre os mais pobres, também com relação à cor da pele. Sim, você tem médiuns da cor da pele considerada branca, da cor da pele dita negra ou amarela, enfim, há médiuns também em todos os países, né? Não há médiuns somente aqui no Brasil, né? Nós temos médiuns em todo lugar, né? Em todos os continentes, em todos os países, nós teremos médiuns, inclusive das mais diversas categorias de médiuns também, né? Porque Jesus, quando ele falou lá, né, que não são sãos que necessitam de médicos, ora, os doentes não estão somente no Brasil, né? Estão em todo o mundo, né? O ser humano, no geral, é um doente em termos moral, né? Em termos intelectual também, mas principalmente moral. Então, ou seja, essa mediunidade ela está, digamos, espalhada, né, no ser humano, porque justamente onde há necessidade, há ali então essa disponibilidade de Deus em auxiliar, né? Seja até mesmo permitindo essa ferramenta a cada um ali, né? E ali os bons espíritos então vêm em auxílio, dão os conselhos, né, diretamente a esse médium, para que justamente ele possa impressioná-lo de modo mais vivo, né? Ou seja, se ele não tivesse a mediunidade aflorada, é aquilo, digamos, o espírito teria uma possibilidade maior de se perder dentro apenas dos seus 5 sentidos materiais. Ou seja, ele viveria basicamente a vida material, poderia cometer os mesmos equívocos de encarnações passadas e não evoluiria, né? Então, já com a mediunidade, não. De repente, é uma misericórdia acrescida de Deus, já sabendo que aquele espírito, quando estivesse encarnado, ele seria tão obtuso que precisaria justamente da mediunidade para tentar auxiliá-lo de uma forma maior, né, a enxergar, digamos, a vida de uma forma mais ampla, para que ele possa melhor aproveitar aquela encarnação. Basicamente é isso, então.
A mediunidade, então, ela não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores, e apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil, ali tem um equívoco ali, né, na escrita, aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, ou seja, quanto mais o médium procurar fazer a sua reforma íntima, se conhecer, né, tentar se melhorar à luz do Evangelho de Jesus, né, que são as leis de Deus traduzidas para nós, para a humanidade, mais fácil, né, será o processo mediúnico e maior atenção, né, maior participação dos espíritos desencarnados em categorias superiores, né, digamos, de sintonia desses espíritos bons, esse médium terá. Né? Basicamente é assim que funciona. Bom, então com isso, né, nós completamos aí o estudo de hoje. Nós agradecemos muito pela presença de todos, a terem nos acompanhado até aqui, né, nesse estudo. Aos recadinhos aí finais aí, nós utilizamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá força, nos dá a compreensão e o consolo para continuar o trabalho. Colhemos ali algumas imagens da internet que foram consideradas de uso gratuito. Caso alguém encontre alguma que não seja, por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, algum equívoco doutrinário, né, aqui expressado, também pode nos avisar no e-mail. E por fim, antes da nossa oração final, nós trazemos aí um quadro, né, com alguns oradores e palestrantes espíritas que julgamos que trazem um consolo e uma instrução à luz da doutrina espírita, por isso que nós estamos recomendando. Basta colocar lá o nome completo no campo de pesquisa e que com certeza trazem ali estudos dentro da doutrina espírita. Pedimos desculpas caso tenha algum orador ou palestrante que não esteja aqui relacionado. Muito possivelmente nós não o conhecemos ainda, por isso que não está aqui, mas que não impede, né, que no futuro esteja. Então vamos à oração final. Convidamos a todos então a estarem conosco, reunidos em pensamento, em sentimento, para finalizarmos o estudo de hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pela saúde do corpo físico, pela nossa saúde mental e espiritual. Nós gostaríamos de vibrar muito por todos os nossos irmãos e irmãs que estão recebendo ou que receberam e que irão receber a mediunidade, né, que será permitido aflorar essa mediunidade, para que possam receber a luz, né, do conhecimento espírita, que possa, né, auxiliá-los, que possa tocar os seus corações, para que venham então a utilizar essa ferramenta que Deus lhes concede para a sua própria melhoria, prestando um serviço à humanidade através do exercício caritativo dessa mediunidade, né? Então, nós gostaríamos mesmo de vibrar do fundo dos nossos corações a todos desses nossos irmãos e irmãs que se encontram nessa condição, né? Nós entregamos esse humilde pedido nas mãos de Deus, que certamente será levado pelos espíritos superiores até Ele, e que nós agradecemos antecipadamente, porque Deus certamente poderá fazer algo, né? Deus é todo amor, então logo, embora também seja toda a justiça, nós temos essa certeza de que, como é todo amor, certamente que algo poderá ser feito, se não no todo. Então nós somos gratos antecipadamente a Deus por isso. Bom, então, sendo assim, nós pedimos licença, espiritualidade maior, por encerrarmos o trabalho de hoje. Agradecemos mais uma vez
Pedimos, por fim, a Jesus que nos possa permitir estar aqui numa próxima oportunidade para continuarmos o trabalho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.